Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Gestão Unesp, neste momento da pandemia do novo coronavírus, uma edição especial apontando as ações das pró-reitorias da universidade e coordenadorias em meio ao enfrentamento da Covid-19. Hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, aqui com a gente o pró-reitor, o professor Carlos Graeff, e a assessora da própria, a professora Célia Regina de Camargo Nogueira. Professor Graeff, professora Célia, muito obrigada mais uma vez pela participação em um programa da TV Unesp. Eu é que agradeço, Mayra. É sempre bom falar com a comunidade. Muito obrigada, Maíra, por essa oportunidade e aproveito para cumprimentar a comunidade unespiana. Para a gente iniciar, então, essa conversa, esse Gestão Unesp especial, professor Graeff, eu gostaria que você apontasse quais os desafios que essa pandemia, o isolamento social, as atividades presenciais suspensas da universidade têm trazido à Pró-Reitoria de Pesquisa da universidade. Essa pandemia é um fato marcante, e quase inédito o que tem acontecido nesses últimos tempos, e obviamente ela está afetando todas as atividades em todos os setores da nossa sociedade, em especial no caso da Unesp e mais especificamente na pesquisa, o que tem dado dois efeitos principais. Então, um deles é a necessidade óbvia do isolamento social para a contenção, talvez seja o único mecanismo atual de contenção, é o isolamento social, e obviamente que isso implica, no caso específico da pesquisa, que muitos dos nossos pesquisadores estão com uma restrição muito grande ou total de exercer a sua atividade, mas do outro ponto de vista também mostrou a importância da universidade pública, em especial, no combate a essa pandemia. E isso causou uma grande mobilização de vários pesquisadores, aqueles mais relacionados ao tema. E isso eu acho que a professora Célia vai poder relatar com um pouco mais de detalhes, mas eu devo aqui deixar os parabéns aos colegas que montaram rapidamente uma rede de diagnóstico que tem sido muito atuante, tem sido muito ativa, e dado uma resposta importante para a comunidade no que diz respeito aos testes RT-PCR, mas também a pesquisadores estão participando ativamente, seja do governo de estado, dando consultoria, no que diz respeito às melhores formas de atacar o problema. Então, o professor Carlos Fortaleza, por exemplo, é uma das pessoas que estão envolvidas nisso, e, ao mesmo tempo, vários outros pesquisadores, como o pessoal do IFT, o professor Krenkel, que está criando modelos, então foi uma resposta muito bonita da universidade, muito importante, que com certeza já está modificando as políticas públicas ou seja, trazendo resultados concretos para a sociedade. Então, teve esses dois lados. Professor, antes da gente apontar esse desenvolvimento da pesquisa, da organização e sistematização do comitê científico que tem amparado essas pesquisas, eu gostaria que o senhor apontasse, num primeiro momento, como que as atividades ficaram organizadas na PROP, o senhor enquanto pró-reitor, os seus assessores, toda a equipe do corpo técnico administrativo, a partir da suspensão das atividades de março, lembrando que nós estabelecemos algumas metas para 2020 na nossa entrevista no início do ano. A Unesp criou o Comitê Covid, que trouxe uma série de recomendações, e a Pró-Reitoria de Pesquisa atentou, ou seja, cumpriu perfeitamente o que estava sendo recomendado. Nessa recomendação, talvez a medida mais importante foi essa do trabalho em casa, o home office. Então, todos os nossos assessores, todos os nossos técnicos, todo o pessoal da própria, secretária, todo mundo, imediatamente foi para o regime de home office e, talvez, um pouco surpreendentemente ou não, as atividades continuaram fluindo de uma maneira bastante organizada e bastante eficiente. Eu creio que até, em alguns casos, até com maior eficiência, trabalhando de casa. Obviamente que, como toda mudança,
ela traz um certo desconforto no começo, mas eu tenho a impressão que a adaptação foi bastante positiva. Não é perfeito, então eu gostaria de deixar bastante claro, né, que há alguns pequenos problemas, né, de trabalhar em home office, mas, de maneira geral, daquelas metas que foram traçadas no começo do ano, tudo tem caminhado a contento, e alguns até de uma forma mais acelerada, apesar de que, no começo do ano, nós não tínhamos nenhuma previsão quanto a justamente a pandemia. E, apesar disso, a PROP foi uma das pró-reitorias que mais foram afetadas e que tiveram também uma resposta mais robusta com a criação do Comitê Científico do Covid. Então, acho que nós tivemos aí um desafio importante que foi bem resolvido. Professor, esse desafio que o senhor coloca, até inclusive na sua primeira fala, né, diz respeito a esse comitê científico que, paralelamente ao Comitê Unesp Covid-19, o Comitê Central, foi instaurado para mapear essas pesquisas, como a universidade poderia contribuir no enfrentamento da Covid-19. E a professora Célia é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa e também foi nomeada presidente desse comitê científico. Eu gostaria que ela explicasse, né, já tivemos uma oportunidade anterior no plantão Unesp Covid da TV Unesp para apresentar as ações do comitê, mas como que esse comitê tem agregado essas ações, professora, feito essa articulação que o GRAEF pontuou de uma resposta imediata a partir das pesquisas da universidade? A partir do dia 27 de março foi constituído o Comitê Científico da Unesp. Ele é constituído por pesquisadores renomados das várias áreas de conhecimento e, rapidamente, esse grupo, então, que teve a função de agregar as pesquisas da Unesp voltadas ao Covid-19 e impulsionar essas pesquisas, rapidamente esse comitê, junto com a PROP, se uniu, então, na busca dos pesquisadores que estariam aptos a responder a essa pesquisa. Nós buscamos isso no portal FAPESP, no portal Unesp, e rapidamente nós formamos 9 redes de pesquisas. E essas redes, então, voltadas nas diferentes áreas de conhecimento, nós começamos a fazer reuniões periódicas e daí, então, esses professores dessas redes e outros docentes, pesquisadores da Unesp, que no momento, pela sua excelência e por também, ao longo desses anos, ter constituído os laboratórios com expertise para dar essa resposta rápida, eles se uniram e agora, nesse momento, nós podemos visualizar no portal Covid-19, no portal de pesquisa Covid-19, que se encontra na página da PROP, que nós temos 105 pesquisas voltadas para o Covid-19. Além disso, esses pesquisadores também, eles entraram nas várias chamadas dos órgãos de fomento, e nós tivemos, então, 4 pesquisas contempladas no edital do CNPq, 2 pesquisas contempladas no edital da CAPES, e 5 pesquisas em andamento na FAPESP, e na FINEP, uma pesquisa contemplada, e outras chamadas estão acontecendo, e os pesquisadores estão aptos, então, também a responder a essas chamadas. Então, a Unesp se destacou
embarcou, né, junto com as outras universidades, nesse enfrentamento em relação às pesquisas, em relação à mobilização dos seus pesquisadores, a essa resposta rápida e ao sucesso, né, desses pesquisadores, isso nas diferentes áreas de conhecimento. Então, a gente pode ver que nós temos pesquisas na área de humanas, na área de ciências exatas e na área de ciências da saúde. Professora, para apoiar essas pesquisas, né, a senhora comentou sobre os editais das agências de fomento que têm auxiliado, mas também a própria universidade se organizou para que houvesse o fomento a essas pesquisas, e uma das iniciativas diz respeito ao Parceiros pela Vida Unesp. Então, um programa que já tinha sido implantado e que ganhou uma nova significação, né, o Parceiro pela Vida. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, como tem se dado esse fomento, o que já é possível mensurar de parcerias que foram efetivadas para pesquisas do enfrentamento ou desenvolvimento de EPIs, né, no combate, no enfrentamento à Covid-19. Então, essa é uma ação realmente que vem contemplar as pesquisas nesse momento, em que os parceiros Unesp podem, então, entrar nessa plataforma e direcionar, né, suas doações nas diferentes áreas, tanto para a pesquisa, como para o enfrentamento com novos EPIs, como para o enfrentamento com equipamentos. Eu vou citar aqui uma das doações muito bem sucedidas que nós tivemos da CredCitrus, em que foi contemplado um laboratório de diagnóstico, porque essa também foi outra ação da PROP, tá? Que eu gostaria de destacar, que foi rapidamente também dar subsídio para que nós tivéssemos agora, no momento, 3 laboratórios voltados para o diagnóstico. Um aqui em Botucatu, outro em São José do Rio Preto e outro em Araraquara. Então, a Unesp também fazendo esse diagnóstico pelo padrão ouro, que é o PCR, no interior do estado de São Paulo, né? O diferencial da Unesp por estar espalhada no interior do estado. E, desta forma, a CredCitrus, ela doou um equipamento, que é um robô de extração, para um dos laboratórios, para o laboratório que se encontra aqui no centro, e com esse robô de extração do DNA, porque eu preciso extrair o DNA do vírus para fazer o exame que se chama PCR, reação de polimerase em cadeia, e então, com esse robô, isso fica automatizado, e então aumenta de uma forma muito sensível o número de testes diagnósticos que nós podemos fornecer diariamente. Então, isso foi uma das ações que eu estou relatando aqui, que foi muito bem-vinda, né? E, lógico, esse canal tem também contemplado a nossa robustez perante a essa resposta ao Covid. Professor Carlos, para além dessa atuação do Comitê Covid, que outros editais, repasse de recurso, a Pró-Reitoria de Pesquisa tem conseguido gerenciar nesse momento de atividades presenciais suspensas? Vocês estão gradativamente retornando à reitoria, o senhor está na reitoria, a partir dos protocolos estabelecidos pelo Comitê Unesp Covid-19 para o segundo semestre. Então, eu gostaria que o senhor pontuasse um pouquinho como que se deram essas iniciativas e esse fomento de editais que estavam vinculados diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa. Bom, então, a pandemia, né, conjugada à pandemia, nós estamos vendo uma crise econômica, né, muito grave, que está se refletindo, por exemplo, na arrecadação do Estado, e, obviamente, isso está se refletindo na Unesp. Então, todas as pró-reitorias, né, a gestão de maneira geral, está muito atenta a essa crise, né, que
que se estabeleceu, e estamos tomando todas as medidas no sentido de manter as atividades mais importantes, né, as essenciais. No caso específico da Pró-Reitoria de Pesquisa, existem, obviamente, várias atividades que não podem parar, ou seja, devem se manter mesmo numa situação grave como a que se encontra. Entre elas, então, estão os editais de iniciação científica, né, que foram mantidos todos, o de iniciação científica, do iniciação científica tecnológica, o do ensino médio, ações afirmativas, inclusive com algumas boas notícias nesse ínterim de aumento de bolsas do CNPq para a Unesp. Então, apesar dessa situação grave, estamos tendo algumas boas notícias. Foi mantido também o edital de biotérios, que é uma atividade essencial para o funcionamento da pesquisa na área biológica. Foi mantido o edital dos multiusuários, ou seja, para manutenção de funcionamento dos equipamentos de grande porte da universidade. Então, várias das nossos editais, nós continuamos em pleno funcionamento. Isso é fundamental, viu, Mayra, para que a universidade sofra, né, vai sofrer, mas sofra menos com todo o que está acontecendo, não só com relação à pandemia, mas também a crise econômica associada a ela. Eu só gostaria, talvez, de complementar, viu, Mário, que acho que é uma informação importante, né, que foi que a Célia passou, que, felizmente, né, um dos aspectos positivos, a gente pode ver algum aspecto positivo no que está acontecendo com a pandemia, é justamente, talvez, uma visão mais positiva da sociedade com relação à atividade da universidade, e isso a gente viu os reflexos claramente nessas doações que várias empresas, né, fizeram, em especial, como foi mencionado, a Credit Citrus, mas também teve a Embraer, que fez um aporte grande para essa rede de diagnósticos, um objetivo muito solidário, de realmente no sentido de melhorar o número de diagnósticos, né, facilitar os diagnósticos no interior de São Paulo. Então, acho que é um ponto que a gente tem que deixar bastante claro, que sempre na crise algumas coisas positivas acontecem, uma delas eu acho que é uma visão mais positiva e um entrelaçamento maior, mais solidário da sociedade com a participação da Unesp. Professor, o senhor falou dos editais, né, voltados à iniciação científica. A iniciação científica é um dos carros-chefe da universidade, que está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, e existia já um planejamento para a realização do Congresso de Iniciação Científica 2020. Eu gostaria de saber de vocês, né, como andam esses preparativos, né, que reformulações são necessárias nesse momento, né, de restrições em meio à segurança e à saúde das pessoas que estão diretamente envolvidas na realização desse congresso, que até então era presencial. Então, como eu disse, né, logo no começo, talvez a única forma de contenção desse vírus seja o isolamento social. E, obviamente, que uma das atividades mais perigosas, vamos colocar assim, para a transmissão do Covid é justamente atividades presenciais em larga escala, né, com muitas pessoas, que seria os congressos científicos, em especial, vamos falar aqui do nosso SIC. Então, a nossa resposta a essa situação foi justamente realizar um SIC totalmente virtual. Então, nós contratamos uma empresa especializada nesse tipo de evento e estamos organizando o SIC, que vai se dar em 2 fases, como foi durante toda a nossa gestão, só que de uma forma 100% virtual. Maiores detalhes vão ser repassados à comunidade muito em breve, mas os presidentes de comissão de pesquisa participaram ativamente desse processo de escolha, né, do formato, e é isso que vai acontecer, Mário. Nós esperamos que tenhamos pelo menos uma atividade presencial em dezembro, bem no finalzinho, para premiação, mas também isso vai
vai ser muito dependente do como vai evoluindo a pandemia, né? Então, sempre a nossa preocupação aqui de nós, do reitor, de todos na gestão, é a segurança, em especial, dos nossos alunos. Professor, uma outra meta que estava estabelecida para a PROP, né, que vem sendo discutida desde o início da gestão, então estamos no último ano da gestão, último semestre agora da gestão 2020 da universidade, era a implantação de escritórios de pesquisa que estavam na PROP, mas não eram da PROP, como a gente frisou na nossa entrevista do início do ano. E a consolidação desses escritórios se daria nesse semestre, e eu gostaria de saber como que andam as ações voltadas para esse escritório em meio a todas as reformulações de março para cá. A maioria das coisas caminharam muito bem, mas obviamente que algumas ficaram prejudicadas. Uma delas é o caso do escritório no seguinte sentido: ele está sendo implantado, isso não modificou essencialmente, mas a nossa previsão era a contratação de uma pessoa que trabalharia especificamente nele. Então, nesse momento atual, nós deslocamos uma das nossas funcionárias, né, para atuar nessa implantação. E a ideia era já fazer uma contratação específica e deixar, então, essa pessoa já alocada especificamente no escritório. Então, isso, infelizmente, não vai ocorrer devido justamente a toda a contenção causada pela crise econômica relacionada à pandemia. Mas o escritório está muito ativo. Então, nós estamos mantendo os nossos contatos e convênios que foram celebrados com várias instituições, entre elas, acho que eu destaco aqui o próprio Butantan, né, que tem sido tão ativo aí na resposta à pandemia. Então, nós temos um convênio, estamos com um convênio também com o IPT, então, fizemos esses contatos com as secretarias de governo, nós entendemos que é um dos elementos importantes, né, do nosso relacionamento com a sociedade. Ele está ativo. Então, continua, vamos dizer assim, o plano inicial de janeiro, no sentido de dar volume, dar andamento à implantação. Mas uma das etapas importantes, que era a contratação de uma pessoa específica, essa, infelizmente, deve ficar para a próxima gestão. Outro aspecto que nós mencionamos também na entrevista anterior dizia respeito, né, a todo o enfrentamento que a ciência tem no país, e agora uma resposta muito imediata da ciência, como a professora Célia pontuou, né, a importância da pesquisa, o reconhecimento das universidades no desenvolvimento de diferentes aspectos de insumos, a EPIs, a tecnologia de ponta, ao diagnóstico, ajudando e colaborando ao enfrentamento da Covid-19, né? Era necessário também que a Unesp estabelecesse um marco legal, né, vinculando ao empreendedorismo, à inovação, ao que nós entendemos como ciência e pesquisa dentro da Unesp. Isso, né, está em discussão pelo Conselho Universitário. Eu gostaria que o professor Graef, assim como a professora Célia, apontassem a importância de ter esse marco legal, né, pensar a ciência de um modo mais sistemático e amplo dentro da nossa universidade. Então, como eu disse, né, um dos desafios recentes, né, para pesquisa na universidade de maneira geral, mas mais especificamente com a Unesp, é justamente uma abertura maior às atividades diretamente com a sociedade, vamos colocar assim, com as empresas, com as secretarias, com a sociedade de maneira geral. E, obviamente, que isso implica numa série de novas regulações, né? Então, felizmente, no último CO, em junho, após amplo debate, então foi um assunto, né, essa nova resolução da adaptação da Unesp ao marco legal federal e o equivalente estadual, se deu de uma maneira bastante positiva pelo Conselho Universitário e foi aprovada na última sessão ordinária, no final de junho. Então, nós agora possuímos uma legislação interna, ou seja, uma resolução que é bastante atual e que vai facilitar em muito a aproximação da universidade com a sociedade,
como eu disse, os exemplos aqui com a Embraer, né, com a Credit Citrus. A Credit Citrus fez essa doação, mas ela está muito interessada num relacionamento de longo prazo com a universidade. Nós também, eu gostaria também de destacar, além dessa nova resolução, que nós criamos um fundo de endowment, que é outro mecanismo importante para a sociedade participar de forma mais ativa não vou falar assim, no gerenciamento de longo prazo, no gerenciamento estratégico, participar de uma forma mais de conselho, vamos colocar assim, das atividades da universidade. Então, felizmente, como eu disse, apesar da pandemia, a universidade conseguiu avançar, em especial nesses 2 pontos, de uma forma muito rápida, e conseguimos construir instrumentos importantes que vão, com certeza, impactar as atividades da Unesp nos próximos anos. Isso vem bem de encontro também com as atividades do escritório de pesquisa, né, que justamente essa aproximação com as empresas está nos possibilitando mais, e destacar que, apesar de nós não estarmos com o escritório constituído, nós tivemos um avanço em relação, por exemplo, a um contato com o IPT e uma submissão à FAPESP junto de um projeto de inteligência artificial, junto com docentes da nossa universidade, junto com o Instituto, e então essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade que agora o marco legal está ampliando, e também com isso a responder a algumas chamadas da FAPESP, da universidade, junto com empresas, que nós tivemos agora 2 respostas a uma chamada em que a gente prontamente também respondeu. Então, isso é uma nova perspectiva dentro da pesquisa na Unesp, que vai ampliar muito o nosso avanço tecnológico, inclusive. Ambos pontuaram que a pesquisa da universidade ela não parou nesse momento da pandemia, né, e tem tido respostas muito imediatas, muito urgentes. Para sistematizar muito desse trabalho da pesquisa, né, o CISPROP é uma ferramenta importantíssima que tem tido otimizações ao longo do processo, e também havia essa meta de pensar uma reformulação desse CISPROP, né, nesse término da gestão, e como que junto com o CTINFO a gente tem trabalhado nessa direção, professor Graeff. Então, felizmente o CISPROP avançou muito, né, durante esses últimos 6 meses, e nós tivemos, então, já a implantação parcial dele, em especial para o edital PIBIC, ele já foi utilizado pelos todos os pesquisadores, com muitos elogios, porque basicamente a ideia desse novo CISPROP é uma maior integração com os vários sistemas da Unesp, para facilitar justamente a vida do pesquisador, ou seja, ele não precisa ficar preenchendo várias informações que, na verdade, já estão no banco de dados de outros sistemas. Então, eu creio que foi com sucesso que nós conseguimos fazer a implantação, e o que deve ocorrer até o final do ano é a expansão das várias atividades que o sistema vai incorporar. Então, se não me engano, o próximo a ser incorporado vai ser o dos pós-docs, e assim por diante. Então, a ideia é que, num futuro próximo, quem sabe até o final do ano, todas as nossas atividades, né, que eu mencionei, do Biotério, multiusuários, acabem entrando nesse novo sistema para facilitar a vida dos nossos pesquisadores e, ao mesmo tempo, facilitar a nossa vida, porque, num futuro próximo, ele vai ser um instrumento muito importante para a pró-reitoria, para a coleta de informações em tempo real. Então, alguém, né, precisa de uma informação específica sobre um determinado ramo, né, olha, quais são os alunos de iniciação científica no tema X, no tema Y. Então, esse sistema vai gerar um banco de dados muito mais
fácil de ser utilizado para a inteligência da gestão. Então, é um passo muito importante que a Unesp dá ao implantar esse sistema, além de outros sistemas, né, destacando aqui o SISPROP. Para a gente finalizar, a partir de tudo que nós conversamos e pontuamos das ações da PROP, o que a gente pode colocar enquanto expectativas e perspectivas para estes últimos 6 meses de gestão? É claro que diante desse cenário da pandemia, que infelizmente permanece entre a sociedade brasileira e mundial, mas eu gostaria de saber do âmbito da PROP, a partir, né, do trabalho dos assessores e do comitê científico, né, aqui representados pela professora Célia, e também, né, nesse gerenciamento enquanto pró-reitor, professor Graeff. Então, o que nós temos como expectativa é a coordenação dessa retomada, né? Então, nós temos muita esperança que durante esse semestre as atividades vão retornando, né, para toda a universidade, em todas as áreas, mas também na área de pesquisa, então que esse retorno seja feito de uma maneira mais coordenada, mais segura possível. Então, esse vai ser um desafio importante nesses próximos 6 meses. Mas nós também estamos aí avançando, como eu disse, em vários daqueles temas que nós falamos em janeiro. Então, o SISPROP, a gente espera, então, ter ele implantado de maneira plena ou quase plena. Vamos ver o quanto que a gente consegue avançar. Nós temos ainda a perspectiva de finalização de vários projetos FINEP. Então, FINEP é uma agência de financiamento que contemplou a universidade com vários projetos, mas que infelizmente estavam de alguma forma retidos, com alguns problemas de aplicação, e agora nós devemos inaugurar aí em torno de, se não me engano, 6 novos edifícios até o final do ano, se tudo der certo, de forma presencial, e com a compra de vários equipamentos científicos para apoiar as atividades nos vários ramos, né, nas várias áreas de conhecimento da universidade. Nós modificamos a gestão do IEMAR, então, o IEMAR, que era centralizado, agora vai operar em rede, então nós esperamos colocar todos os polos em funcionamento, então, uma nova forma do IEMAR funcionar. Nós teremos como desafio também a nova legislação para as unidades complementares, então, durante esse semestre, vai haver uma grande movimentação para regularização ou para novo funcionamento dessas unidades complementares. Então, isso a PROP deve acompanhar de maneira bastante próxima dos várias unidades que nós temos em funcionamento. E, de maneira geral, o que a gente gostaria era de fazer uma entrega, né, da nossa pró-reitoria da melhor forma possível e com toda a transparência, eu tenho quase certeza que vou entregar uma pró-reitoria melhor do que a que eu peguei. Então, esse é um dos nossos objetivos, de deixar aqui uma pró-reitoria de pesquisa muito bem organizada, para que o próximo gestor, que vai ter um desafio muito grande, né, com a pandemia e a situação econômica muito grave, e a CPI, né, que tem mais uma CPI na nossa frente, e uma Assembleia Legislativa que está muito, vamos dizer assim, atenta às atividades da universidade, então que a gente possa entregar para o próximo pró-reitor uma pró-reitoria que ele tenha condições plenas de enfrentar todas as dificuldades que, com certeza, ele terá nos próximos 4 anos. Continuando, né, o que o professor Graeff falou, além de todas essas ações da PROP, o comitê científico, né, continua agregando pesquisas, está, nesse momento, transformando o portal das pesquisas. Nós estamos traduzindo para o inglês, porque o que nós verificamos também, que o portal deu uma visibilidade muito grande e pôde unir
pesquisadores não só dentro da Unesp, como pesquisadores externos e agora, então, uma projeção também internacional. Além do que, as próprias indústrias olharam o nosso portal e entraram em contato com os pesquisadores. Então, também agregando mais essa ação aí do nosso escritório da pesquisa. O comitê também preparou todo junto com o Comitê Covid, Unesp, toda uma formulação de retorno, lógico, de uma maneira gradual, mas colocando toda a sistemática de biossegurança que deve existir dentro dos laboratórios. Então, o trabalho continua, né, nesse sentido, em relação a deixar também os nossos pesquisadores e os alunos seguros quanto ao formato de retorno que acontecerá de acordo com as determinações do governo do estado nas várias cidades em que a Unesp se encontra. Professor Graeff, professora Célia, mais uma vez, então, obrigada pelo esclarecimento de ações pontuais da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e também a todas as pesquisas e pesquisadores que estão aí no bojo da PROP nesse trabalho que não para, né, de enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente, gostaria de encerrar parabenizando toda a comunidade Unesp pela sua resposta tão bonita que foi para essa pandemia, uma resposta rápida, eficiente e efetiva. Então, estamos aí sendo um dos maiores fornecedores de testes PCR no interior. Eu tenho certeza que isso vai ser reconhecido para todo o futuro aí da universidade. Então, muito obrigado. Obrigada, Maíra. Eu deixo um abraço aqui para a comunidade unespiana. Parabenizo também a todos os pesquisadores, aos alunos, aos pós-graduandos, aos alunos de iniciação científica, que rapidamente responderam, estão de uma maneira brilhante respondendo às necessidades em relação à Covid. Então, eu também, igual do professor Graeff, fico muito feliz com a forma com que a Unesp está sendo reconhecida nesse momento, diante do seu enfrentamento e sendo um protagonista nas diversas pesquisas em relação à Covid-19. Mais uma vez, muito obrigada, bons trabalhos. E o Gestão Unesp fica por aqui, acompanha as informações sobre as ações da Reitoria da Universidade ao longo de nossa programação e também em nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.